Fala pessoal, boa tarde. Vamos estar apresentando para vocês o trabalho de máquinas térmicas, na qual o tema foi escolhido avanço de injeção, como isso afeta a combustão dos motores de combustão interna, né, por compressão, MCI, certo? O grupo é composto pelo John Tegnaldo Souza Mesquita, né, com o número de matrícula na frente, Kaique Antônio de Rezende Pinto, e eu, Sandro Matheus Moreira Alves, certo? Então vamos lá. Apresentando para vocês também os tópicos, né, que a gente vai abordar nessa apresentação. Então, primeiramente, a gente vai começar com uma leve introdução, né, do tema, o que se trata. Logo em seguida, os efeitos do avanço, certo? Depois, né, um pouco ali do controle eletrônico versus o mecânico, né? Qual que é a diferença entre eles. Em seguida, a gente vai trazer um estudo de caso, né, para conseguir comprovar ainda mais, né, o que a gente está falando. Depois, um pouco da aplicabilidade desse tópico, então um pouco ali do dia a dia nosso mesmo. Algumas curiosidades, que é interessante também, e logo em seguida uma conclusão. Perfeito? Começando com a introdução, né? O que é o avanço da injeção? É bem interessante a gente explicar isso. A gente também trouxe um vídeo aqui demonstrando o funcionamento de um motor, certo? E o que é esse avanço? Ele é um momento em qual a combustão ela começa a ser injetada dentro do cilindro, né, em relação à posição que o pistão se encontra. Então, a gente consegue analisar ali na imagem, ela funcionando, na qual ela começa a descer e é injetado através da parte azul ali, o combustível, isso se for no motor, né, de ciclo Otto, certo? No caso, ela já é misturada, né? O ar combustível. No motor de ciclo diesel, não. É diferente, né? Você injeta apenas o ar, né? Depois você comprime e logo em sequência você injeta o diesel. E por que ela é tão importante na combustão por compressão? Tem alguns tópicos bem interessantes, né? Que a gente consegue abordar, ela tem relação direta com o início, certo? E a eficiência que a combustão tem. Então, quanto que você está da combustão que está sendo gerada, quanto que ela está representando ali pela energia, pelo trabalho que, né, o cilindro e o brebequim ele está exercendo, certo? Além disso, a pressão máxima que se encontra dentro do cilindro vai muito, né, em relação ao avanço e o aproveitamento dessa energia gerada, certo? Além disso, é bem importante a gente destacar que ela tem um impacto tanto no rendimento quanto na emissão de poluentes, né? A gente sabe que, né, atualmente, uma coisa que está muito em pauta é essa parte de emissão, né? Como que a gente está evitando, né, esse tipo de emissão. Então tem muita relação. Falando um pouquinho dos efeitos do avanço, né? Então, primeiro vamos começar com o avanço ideal, o correto, na qual a injeção ela começa um pouco antes, né, do PMS, e ela, a queima ela se desenvolve exatamente no momento correto, certo? E com isso, a pressão máxima no cilindro, ela também ocorre logo após o PMS, na hora que o pistão ele já está descendo. Então a gente consegue observar ali no vídeo ao lado que na hora que o pistão está descendo é a hora que tem que ocorrer a maior pressão, para, né, que possa ajudar a todo o mecanismo ali, né, promover a força, não o contrário ao movimento, certo? E quais são os resultados de um avanço correto? A gente tem um maior aproveitamento de energia da combustão, a gente tem uma boa eficiência térmica, um baixo consumo de combustível, né, uma menor emissão de poluentes, como a gente tinha dito anteriormente, e um funcionamento suave, né, sem ruído, sem vibração normal, tudo mais. Falando também um pouquinho uma comparação entre injeção antecipada e atrasada, então a gente já abordou a ideal, agora vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Na injeção antecipada, o que acontece? A injeção ela ocorre muito cedo, certo? Então, ainda com o pistão subindo no final da compressão, certo? E o que acontece? Causa uma resistência, né? O movimento do pistão, perfeito? E com isso você tem uma máxima pressão ainda precoce, então você tem uma força contrária ao movimento que o pistão está exercendo ali, e você tem um maior esforço mecânico através disso, né? Com isso, o que acontece? Você tem um ruído, uma vibração, desgaste, né, no brebequim, no pistão, que seja, na camisa. Você tem uma elevação muito grande da temperatura e um risco de aquecimento. Então, quando a gente fala do motor travar, né, fundir, né, geralmente acontece por conta disso. Além disso, as emissões, né, de NOx, ela também aumenta, que é um gás
que não é bom, então isso tudo é prejudicial. E a injeção atrasada? Quando ela está atrasada, ela ocorre muito depois, né, do PMS, assim que o pistão ele está descendo, então a pressão ela começa a se desenvolver muito tarde. Então parte daquela energia que o pistão, que a energia era para ser convertida em trabalho, você está perdendo ela, certo? E com isso você tem uma menor eficiência, tem perda de potência, né? Você tem um aumento do consumo do combustível, porque você tem que, né, gastar mais trabalho ali, né, porque você já está perdendo muito. E como prejuízo, o que a gente pode trazer? Você tem uma geração de fumaça preta, então quando se vocês repararem, é um material bem particulado que gera. Você tem um aumento de HC e CO, que no caso é os hidrocarbonetos, que não são queimados, e o monóxido de carbono. Além disso, o motor ele pode apresentar alguma dificuldade, né, na partida, às vezes tem um funcionamento irregular, às vezes para pegar é difícil, entende? Então, isso tudo pode acontecer com a injeção atrasada. Para a gente finalizar aqui nessa primeira parte, a gente também trouxe a evolução histórica. Então, até a década, né, de 1980, a gente tinha totalmente um controle mecânico. Então, na época das bombas injetoras, a gente vê muito em caminhão, né, parte diesel, a gente ainda tem bombas injetoras, mas os mais antigos é muito mais comum. E elas tinham também um peso centrífugo, às vezes tem algum tipo de mola ali para fazer essa regulagem. Logo em sequência, na década de 1980, né, até 1990, a gente já começou a passar para o controle eletromecânico. Então começou a surgir bombas que tinham uns controladores já eletrônicos, né, elétricos, e a ECU, né, que é a famosa unidade de controle eletrônico, ela já começou a existir, né, mas ela ainda era limitada. Mas também já conseguia permitir que você fizesse um mapeamento do avanço em diferentes condições. Então, você conseguia trazer, já tinha a ECU, mas ainda não era o que a gente conhece hoje em dia. A partir de 2000, né, a gente já teve a injeção eletrônica direta, então realmente a ECU ela passou a controlar não só o avanço, mas a quantidade de combustível, a duração que a reação acontecia ali, né, as múltiplas injeções, então, por ciclo, então isso tudo a ECU já conseguiu controlar, já não era, né, necessária a bomba injetora. Trazemos aqui um estudo de caso, né, que vai ilustrar de maneira mais clara como que o avanço da injeção vai afetar tanto no desempenho quanto no funcionamento, nos esforços que aquele motor vai sofrer durante seu funcionamento. Esse estudo de caso foi retirado de um artigo produzido pela Universidade lá Nacional da Coreia do Sul, certo? E ele vai ilustrar muito bem os efeitos que o avanço da injeção ocorrerá num motor a diesel marinho, certo? Primeiramente aqui, falando sobre o diagnóstico, né, o motor que eles possuíam apresentava muito ruído, estava com problemas na partida e estava com problemas de vibrações, o que estava causando bastante problemas no funcionamento do navio em si. A causa que foi determinada pelo setor lá foi a injeção adiantada demais. Então a injeção estava ocorrendo antes do ponto certo dela ocorrer, certo? Ou seja, a combustão estava ocorrendo antes do pistão chegar no ponto morto superior, né? Bom, aí a equipe pegou e reduziu o avanço de injeção, então já houve uma melhora significativa, o motor já apresentou partidas mais suaves, teve uma redução total das vibrações que aquele motor estava causando, eliminou os ruídos excessivos, além de recuperar, né, a performance do motor. Bom, agora trouxemos aqui um gráfico que está presente no artigo também. Ele vai comparar da correção do avanço de injeção e depois com o motor no seu ponto ideal de funcionamento, né? Podemos perceber que antes ele apresentava um pico de 103,7 bar, né? Uma pressão muito alta e provavelmente o cilindro não estava preparado para receber essa pressão, então ele estava sofrendo esforços que claramente não eram para ele sofrer, certo? E podemos observar aqui pela curva azul, que é o caso depois que ocorreu essa correção, o pico de pressão passou para 91,7, ou seja, teve uma diminuição considerável, né, da pressão que estava sendo exercida dentro dos cilindros, o que provavelmente é bem benéfico, né? Além disso, é necessário analisar também que
Antes, ele estava produzindo 172,6 kW de potência, né? E depois que houve a correção do avanço da injeção, ele passou para 208,9. Então, teve uma melhora bem significativa na eficiência que esse motor tem, né? Agora, eu vou estar trazendo um conceito um pouco mais próximo da nossa realidade. O avanço de injeção é o ajuste no momento em que o combustível é injetado no cilindro. Esse momento precisa ser ideal. Se for mais cedo, se for cedo demais, o motor pode fazer um ruído ou ter combustão irregular. Se for tarde, a potência é reduzida e o consumo aumenta. No dia a dia, percebemos isso com o ruído no motor frio. O ruído excessivo, ao ligar o motor a frio, pode ser causado pela injeção precoce. A fumaça preta, ao acelerar, pode ser um sinal de injeção atrasada. E o desempenho fraco, o motor meio que, entre aspas, amarrado, que pode indicar um avanço desregulado. Até mesmo as programações de ECU, os famosos, entre aspas, chips, assim, dizendo assim na linguagem mais informal, alteram o avanço para melhorar o desempenho ou economia. Então, mesmo sem perceber, o avanço de injeção afeta o modo como usamos e sentimos o motor no nosso cotidiano. Agora, onde o avanço é aplicado? Vamos ver onde esse controle é aplicado na prática mesmo. O avanço de injeção está presente em diversos tipos de motores diesel, principalmente a diesel. Como esses veículos automotivos, o avanço é ajustado automaticamente, conforme a rotação e carga do mesmo. E sendo assim, melhora o desempenho e em diferentes condições. Nos maquinários agrícolas e industriais, tratores, colhedeiras e pilhadeiras, o controle do avanço garante torque e funcionamento estável sobre o mesmo esforço. Geradores e motores estacionários mantêm a combustão eficiente sobre uma carga constante. E pesquisa e desenvolvimento. O avanço é alterado para estudar seu efeito, emissão de gases e comportamento térmico. Ou seja, esse ajuste não é algo exclusivo de carros modernos. Ele é uma peça-chave em várias aplicações práticas industriais. Agora, vou mostrar alguns fatos interessantes sobre o avanço. Isso aqui eu vou trazer mais que meio que algumas curiosidades que a gente aprendeu durante a execução do nosso trabalho. Por exemplo, o avanço muito adiantado pode gerar a chamada batida de pino, um som metálico causado pela combustão antes do som chegar ao ponto ideal. Ou o avanço, tipo, injeção tardia, o avanço um pouco atrasado. Ele resulta em queima incompleta, gerando, tipo assim, gerando fumaça. Consumo alto e perde a pressão, perca de potência. E em motores modernos, a ECU ajusta o avanço em tempo real, com base em sensores de rotação, temperatura, pressão e carga. E hoje é comum o uso de injeção com múltiplos pulsos. Aí aqui está um gráfico exemplificando, um diagrama de múltipulso, que nesse gráfico temos o primeiro pulso menor, que é chamado de pré-injeção, que suaviza a queima. Em seguida ocorre o pulso principal, que injeta o restante de combustível. E o intervalo entre eles é chamado de tempo de espera. Essa técnica ajuda a reduzir emissões e melhora a eficiência do motor. E, como conclusão, o avanço de injeção é fundamental para a combustão correta, principalmente em motores diesel. Ele define quando o combustível será injetado, e isso impacta diretamente a eficiência energética do motor, o nível de emissão de poluentes, o desempenho e resposta do motor, e até a durabilidade dos componentes do motor em si. Graças aos avanços tecnológicos, hoje é possível fazer esse controle de forma eletrônica e precisa, usando sensores e a própria ECU. Em resumo, pode dizer que um pequeno avanço pode significar um grande ganho em eficiência. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.